Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês, amém? O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje está em Mateus 28, 18 a 20. Ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que texto tremendo, né? Jesus, ele dá uma ordem antes de subir aos céus, aos seus discípulos, a nós que o somos, dizendo assim: vão e façam discípulos de todas as nações, de todos os lugares dessa terra. E fica claro nesse texto, além da ordem de nós irmos e fazermos discípulos, é que o discípulo, o que ele quer que nós façamos, é alguém que guarda todas as coisas que ele ordenou. Isso é um discípulo, no sentido do que está descrito no texto. No grego, a palavra discípulo significa aluno, significa aprendiz. Nós somos aprendizes de Jesus. E ele quer novos aprendizes, pessoas que aprendam com ele, não só a retórica, a teoria do que ele pregava, mas a palavra de Deus viva que ele anunciava e vivia. Porque Jesus foi um modelo para cada um de nós e nós precisamos imitá-lo. Então, um discípulo é um aluno de Jesus, é um aprendiz de Jesus, que aprende dele e pratica o que ele pregou e viveu. Amém? No decorrer da história, no Novo Testamento, no livro de Atos, nós vemos que os discípulos, em uma certa época, foram sendo chamados de cristãos. Isso aconteceu na cidade de Antioquia. Foi onde, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Tá? Quando esse termo surgiu, cristão, ele significava assim: os discípulos eram tão parecidos com Jesus que eles foram chamados de cristãos. É como se fossem pequenos cristos. Isso era ser um discípulo de Jesus. Ok? Na Bíblia, nós vemos algumas características que ela nos relata de uma pessoa que é discípula de Jesus. E eu queria compartilhar contigo pelo menos 5 características. A primeira dessas características diz que se alguém é discípulo de Jesus, ele ama a Jesus mais do que a todos. Ele ama a Jesus mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que seu irmão, seus irmãos, seus filhos. Ele ama Jesus. Isso está escrito em Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Também está escrito em Lucas 14, 26 a 27, que aquele que não renuncia, que não ama menos a pai, mãe, mulher, filhos e ainda a sua própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. Então, primeira coisa, um discípulo, ele ama a Cristo mais que a todos. Segunda coisa que nós vemos na Bíblia sobre a característica de um discípulo é que um discípulo ele renuncia a tudo quanto tem. O amor dele por Jesus também transcende ao amor dele pelas coisas. Nada é mais valioso do que Jesus. Nem dinheiro, nem carros, nem casa, nem qualquer outra coisa nesse mundo é mais valiosa do que Jesus. E um discípulo, ele entende isso. Lucas 14, 33 diz isso. Diz que se nós não renunciarmos a tudo quanto temos, não podemos ser discípulos de Jesus. Assim, pois, qualquer dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Terceira coisa que a gente vê nas Escrituras, que caracteriza um discípulo de Jesus, é que ele pratica a palavra de Cristo. Ele guarda a palavra de Jesus, ele pratica a palavra de Jesus. Em João 8,31, Jesus disse isso. Diz assim o texto: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, aquele que pratica a palavra de Cristo, ele é verdadeiramente discípulo de Jesus. Quarta coisa que a Escritura fala sobre o que é ser um discípulo de Jesus, quarta característica, é que ele ama aos irmãos como Jesus amou. João 13, 34, 35 diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, pois, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
E a quinta característica que nós vemos na Escritura é que diz assim, que um discípulo de Jesus ele dá muito fruto, ele frutifica bastante. Ele dá muito fruto. João 15, 8. Nisto, pois, é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém, queridos? Então, 5 características de um verdadeiro aluno de Jesus. Ele não só aprende coisas teóricas da palavra de Deus, ele aprende a palavra de Deus viva e eficaz que transforma a sua vida. E ele passa a ser uma nova criatura, exatamente como a Escritura diz que ele é. Que Deus te abençoe por esses dias, em nome de Jesus.